Prefeito, obrigada por falar conosco. Boa tarde, como vai? Bem melhor agora, depois da sua fala, Débora. A gente começa assim, né, prefeito? Mas tem muitos assuntos que a gente vai abordar aqui na nossa conversa. Bem-vindo. Boa tarde. Obrigado, Fábio, também. Boa tarde, Fábio, e todos os ouvintes da Band. Bom, a gente começa a nossa conversa falando que já faz uma semana hoje daquela tempestade que deixou mais de 2 milhões de pessoas sem energia elétrica e ainda há relatos de gente sem luz. A Enel, como a gente falou agora há pouco, alega que restabeleceu o fornecimento para todos os afetados, mas tem muitos ouvintes contestando essa afirmação. Observamos prazos inconcebíveis para o restabelecimento do serviço, ultrapassando e muito aquele prazo estabelecido pela própria ANEEL de até 24 horas em área urbana, e olha que a gente está falando da maior cidade do país. O senhor tem cobrado a Enel, mas a gente sabe que a responsabilidade é conjunta. A poda de árvores cabe à prefeitura. E aí, prefeito, a gente recebe frequentemente 2 tipos de reclamações dos nossos ouvintes. A primeira é em relação a inúmeras solicitações de podas, que são muitas vezes ignoradas, acúmulo de protocolos, sem visita de técnicos, árvores que estão condenadas e de fato acabam caindo depois, e a falta de uma ação coordenada entre prefeitura e Enel quando a fiação já foi atingida. Como o senhor enxerga essas falhas e por que as equipes, por exemplo, da prefeitura não saem junto com as da Enel para que o trabalho seja finalizado quanto antes, né? A Enel vai lá, desliga a energia, a prefeitura resolve a questão da árvore, os trabalhadores da Enel acabam restabelecendo a distribuição de luz. Queria te ouvir a esse respeito. Obrigado. Débora, só para atualizar, nesse momento a gente está com 6 árvores ainda dessa situação extraordinária de sexta-feira, que caíram, estão em contato com a fiação, e a gente está aguardando a Enel fazer a desligamento da rede para poder a prefeitura fazer ali o corte da árvore e a remoção. Só para atualizar, eu havia postado mais cedo, eram 21, agora são 6. O que acontece nessa questão extraordinária, Débora? O nosso número de equipes, de pessoal é muito maior, né? Então a gente sempre fica na dependência da Enel para poder fazer o desligamento. Tem uma coisa muito importante para a gente poder compartilhar com os ouvintes aqui da Band, é de que quando a gente tem uma árvore que ela caiu e está em contato com a energia, com a rede elétrica, a gente precisa, primeiro, que a Enel vá, faça o desligamento da energia para que assim os funcionários possam fazer ali o manuseio sem nenhum risco de tomar choque ou colocar a sua vida em risco. E aí a Enel fazendo o desligamento, a gente retira a árvore, a Enel vai e restabelece ali a rede. Normalmente nesses casos tem algum rompimento de fio ou tem poste quebrado, e aí faz o restabelecimento. Então tem essa relação que é super importante. Às vezes as pessoas falam, olha, eu liguei para a prefeitura, a árvore está aqui, mas em todas as situações a gente tem essa questão de depender da Enel para poder fazer o desligamento. A gente está até divulgando bastante quais são os endereços. A melhor coisa nesse momento é muita transparência, né? Então está lá os endereços, quais são os locais, aonde é que a gente está guardando a Enel. Sobre, até o Fernando está me assoprando aqui, que está te mandando, se você quiser até colocar aí, divulgar, ou se quiser que eu faça a leitura dos 6 locais, estamos à disposição. O que a gente tem com relação à questão de poda? Toda vez que nós temos uma árvore que tem os seus galhos que esteja encostando com a rede elétrica, nós temos um convênio com a Enel. Isso não é nem nessa questão agora extraordinária, nas questões ordinárias, o dia a dia do trabalho da prefeitura. Sempre que a árvore está em contato com o fio, a gente comunica a Enel, porque ela tem que ir com a equipe dela, faz o desligamento, tira aqueles galhos em contato com a energia elétrica e aí libera para a prefeitura ir e fazer o restante da poda. Quando não tem nenhum contato com a rede elétrica, aí a prefeitura vai e faz normal. Esse ano nós fizemos de poda de árvores, de janeiro até agora, mais de 150 mil podas. Remoção de árvores, que a gente teve que remover as árvores, foram mais de 10 mil árvores. Árvores que os nossos engenheiros agrônomos foram lá, identificaram que a árvore estava doente, estava morta, e aí sim a gente faz a remoção. Foram mais de 10 mil de janeiro até agora. E o que é importante dizer, cada uma das nossas 32 subprefeituras, a cidade ela é dividida e tem 32 subprefeituras, todas elas têm equipes de corte e de poda de árvores. Por exemplo, ontem eu fiz prefeitura presente na região do Jaçanã, Tremembé. Lá tem 4 equipes. Todas as subprefeituras têm engenheiro agrônomo. Vai o engenheiro agrônomo e faz avaliação com relação
aquela questão de poda, de remoção, e só tem a remoção se o engenheiro agrônomo for lá e der o laudo com relação à questão à saúde fitossanitária daquela árvore. Então, a gente tem uma cidade bastante arborizada, as pessoas às vezes falam, na cidade de pedra, e não é, viu, Débora? Nós temos 650 mil árvores na cidade, só nas áreas de calçada, canteiros da cidade, fora o que tem em parque, fora o que tem em área de preservação e matas, né? São 650 mil árvores, são 112 parques. Essas 650 mil árvores não estão incluídas na contagem aí dos parques. Então, é uma cidade até que bem arborizada, se você considerar a comparação com as grandes cidades do mundo. Então, tem essa dinâmica do corte da poda. Isso, que bom. Isso. A gente está mostrando. Então, para quem não está assistindo, prefeito, quem está só no rádio, a gente colocou aí as pendências. São, segundo a prefeitura, Sul, né? Só 6 árvores. Capela do Socorro, Boimirim, Santo Amaro, Vila Mariana, né? 3 na região de Santo Amaro. 3 na região. Se algum ouvinte ainda se deparou, porque mais cedo chegaram muitas mensagens falando, olha, uma semana e a árvore ainda está aqui, ninguém veio recolher. Os nossos ouvintes podem mandar mensagens aqui no 11 999 592 100. Ô prefeito, e ainda a respeito dessa questão das árvores, né, esquecendo esse fato pontual do temporal, mas pensando nesse pedido de poda, porque são reclamações recorrentes realmente dos nossos ouvintes, né? Dizendo que fazem o pedido e a poda demora demais, às vezes demora anos. Há realmente uma fila muito grande de espera para essa poda, há déficit de pessoal, ou seja, precisava de mais gente. E o senhor falou a respeito de inspeções. São feitas inspeções periódicas nas regiões de São Paulo, nas regiões arborizadas, para saber ao certo, com antecedência, qual que é o verdadeiro estado daquela árvore? O que acontece? A gente tinha, em 2017, demorava mais de 500 dias para fazer uma poda. Hoje nós estamos com 62 dias. Então, saímos de 510 dias para 62 dias para fazer a poda, nessas situações onde as árvores não têm contato com a rede elétrica. Então, a gente precisa só separar um pouquinho, aproveitar aqui essa oportunidade da grande audiência de vocês, como eu disse aqui, só para poder ter aqui um diálogo bastante didático. Quando a árvore tem contato com a rede elétrica, a gente precisa que a Enel vá e faça o desligamento e faça a poda ali próximo do fio. Para esses casos, que são os casos ordinários, não estou nem falando desses casos que foram agora causados por conta das rajadas de vento. Esse é o caso do nosso dia a dia. Para esses casos que dependem da Enel, nós temos 3.690 ocorrências em aberto. São casos que estão lá parados e que não foram feitos ainda. Tem casos até de 2020, nessa dependência que a Enel vá e faça essa liberação, porque a árvore, né, se ela estiver encostada no fio, ela vai poder estar ali energizada, então tem essa questão. Mas, dos casos gerais... Desculpa até te interromper, prefeito, mas então, a prefeitura, até uma mensagem que chega aqui com o ouvinte, não tem nenhuma prioridade para pedir à Enel que faça justamente, junto com a prefeitura, esse serviço, um atendimento emergencial, porque parece a prefeitura, fiz a solicitação para a Enel vir aqui, ninguém apareceu, e aí fica por isso mesmo, fica lá engavetado. Como é que essa ação pode ser coordenada para que aconteça de forma simultânea, para que as equipes vão juntas até o local? Nossa, isso seria o nosso desejo, mais do que isso, seria o nosso sonho. A gente não consegue aí ter com a Enel esse trabalho conjunto. Então vai uma equipe, aí depois eles avisam, vai a outra, porque eles têm uma quantidade de pessoas muito menor do que a prefeitura tem. Não existe essa compatibilidade. É um dos temas, inclusive agora, até por conta de todo esse episódio terrível que a cidade está vivendo, de que a gente possa, até por conta de uma situação de que as pessoas precisam, né, fazer um alerta maior, ter uma atenção maior, ter um comportamento melhor com relação a esses temas, a gente possa daqui para frente ter essa interação. É o nosso desejo, é o nosso pleito. Então a gente vai voltar a reforçar essa questão aí com a Enel. Seria muito importante. Porque realmente é muito desgastante, né? A Enel vai, desliga, corta. Tem hora que a Enel vai, aí não avisa a prefeitura. É muito complexo. Se tiver esse trabalho conjunto, você tem toda a razão, é aquilo que a gente deseja fazer, de poder fazer o desligamento. Agora, tem questões também, Débora, que a gente já estava se preparando para essas questões das mudanças climáticas. Eu vou, por exemplo, segunda-feira, entregar 2 caminhões para o Corpo de Bombeiros, porque tem 4 meses atrás a prefeitura adquiriu
inclusive uma parte da emenda do vereador que é bombeiro, Major Palumbo, e ele ajudou a pensar isso. A gente está doando 2 caminhões para o Corpo de Bombeiro com todo aquele balaio que sobe com aquela situação hidráulica para fazer o corte e poda de árvores. E a gente colocou agora numa lei, um projeto de lei que eu mandei para a Câmara, inclusive para que a gente possa ter operação delegada com o Corpo de Bombeiros. A gente já tem operação delegada com a Polícia Militar, que é a prefeitura que paga o policial para trabalhar na hora de folga, e a gente está agora também propondo, já votou em primeira na Câmara, vai votar em segunda, para que a gente tenha também, isso já tem 2 meses que eu mandei para a Câmara, já votou em primeira, está para votar em segunda, para a gente poder ter o pessoal do Corpo de Bombeiros também na operação delegada para ficar ali de plantão e poder nos ajudar numa situação de emergência. Então, a gente já vinha fazendo um trabalho com relação a essas questões, porque as mudanças climáticas, elas vão, infelizmente, esses eventos irão acontecer, né? Chuvas com volume muito grande no tempo curto de espaço, ventos com alta velocidade, aumento de temperatura. Sexta-feira passada, aquele problema da chuva e das rajadas de vento. Hoje, uma situação de grande calor, tivemos que reativar a operação altas temperaturas. Então, a gente tem que estar cada vez mais preparado para essas situações. Por isso, o planejamento é fundamental, sem dúvida. Tem ouvinte, né? A gente está conversando com o prefeito Ricardo Nunes, aqui na Rádio Band News FM, com transmissão simultânea do canal Band News TV. E tem ouvintes já participando, mandando informações. A gente falou que seriam apenas 6 árvores que ainda não foram removidas, mas tem mensagens chegando com atualizações, ouvintes citando outros endereços, como a Marli. Boa tarde, sou a Marli, moro no bairro do Tatuapé, na rua Serra de Bragança. Na altura do número 920, aproximadamente, tem uma árvore que caiu. Parte está presa ao tronco e parte da calçada. Enroscada nos fios, pedestre não consegue transitar por ali. E isso desde a última sexta-feira. Aguardamos providência, senhor prefeito. Bom, só a Marli falou de um lugar e a gente mostrou uma imagem de uma outra árvore, tá? Só para ficar claro, essa que a gente mostrou agora há pouco é no Parque Maria Helena, na Zona Sul. Mas a Marli falava dessa no Tatuapé, prefeito. Já 1 semana no mesmo lugar. Ótimo, muito bom. Já vou pedir para providenciar e mandar uma equipe para lá hoje ainda. Porque tem muitos ouvintes que reclamam do funcionamento ou da falta de funcionamento do telefone 156 da prefeitura, que é um canal que deveria receber várias solicitações e muitas vezes as pessoas não conseguem contato. Então, pode ser que esses dados estejam desatualizados em relação às árvores que ainda estão caídas e não foram removidas. Tem outra queixa que é frequente, prefeito, em relação ao recolhimento dos galhos, porque muitas vezes a poda ela é feita, mas aí os galhos, pedaços de troncos, folhas, às vezes copas inteiras das árvores são deixadas lá no chão e há uma demora de dias para que eles sejam recolhidos. Por que esse serviço não é feito ao mesmo tempo, de forma simultânea? No caso da prefeitura, quando tem os trabalhos normais do dia a dia, isso é feito. A gente teve agora, por conta desse episódio, algumas situações que realmente priorizou-se esse trabalho todo com relação às árvores, porque essa questão das árvores, tem essas todas que foram identificadas, que têm contato com a energia, mas também tem aquelas outras que às vezes caem em cima de um portão, ou que está atrapalhando ali o trânsito, fechando uma rua, não tem relação com a Enel, que a gente está agilizando, e a ideia, o nosso objetivo inicial foi realmente deixar com que as vias pudessem estar ali totalmente livres, mas nós estamos com a equipe toda, a gente reforçou a equipe, são 1.470 homens trabalhando, 147 equipes trabalhando na cidade como um todo, para a gente poder fazer o recolhimento desses galhos. Vocês vão ver que já está bastante melhor e a gente agora deve concluir um grande mutirão aí no final de semana e colocar a cidade em ordem. Mas realmente a prioridade eram essas situações aí de ficar ali aguardando a equipe da Enel, de poder desobstruir espaços onde estavam tendo obstrução de passagem de veículo, ou escadas, ou as vielas. Então, isso foi a prioridade. Agora, já estamos fazendo, né? Deve ter bem pouco, eu não tenho agora aqui atualizado quais são esses locais, mas tem bem pouco para poder devolver a cidade à normalidade. A prioridade era essa questão dos locais com a perda de energia por conta da queda de árvores na rede elétrica. Ô, prefeito, vamos falar de obra viária? Porque, assim, obra é bom, é fundamental, é necessária, sobretudo quando dá certo depois e quando é bem planejada. Mas existem algumas obras espalhadas pela cidade de São Paulo que prejudicam muito a vida do motorista. Eu vou citar 3 aqui de cabeça: a da Ponte Cidade Jardim, que realmente afetou a vida do motorista por ali.
uma obra realmente que está se estendendo ali embaixo da Ponte das Bandeiras, na marginal do Rio Tietê, e uma obra gigante na Avenida Santo Amaro. Não é muita obra ao mesmo tempo em pontos muito importantes? E sobre a obra da Santo Amaro, o senhor se arrependeu de ter planejado a obra desse jeito? Porque a coisa simplesmente não anda ali. Não há transporte coletivo na Santo Amaro que funcione, prefeito. Olha, Fábio, a obra da Santo Amaro a gente entrega em abril, é uma obra muito importante. Inclusive, na obra da Avenida Santo Amaro, tem, além de toda a questão urbanística, a gente também está fazendo o enterramento dos fios. Então, está sendo enterramento em todos os fios ali daquela região da Avenida Santo Amaro. A gente vai ter uma Avenida Santo Amaro muito mais bonita, livre, melhor de circular. Os ônibus vão poder fazer ultrapassagem, para quem usa o ônibus ter um ganho de tempo muito grande dos veículos. E essa questão do enterramento dos fios vai ser fundamental. Então, em abril, a gente conclui ali a obra da Santo Amaro. Era um projeto que já estava há muitos anos parado, a gente se dedicou para colocar ela em atividade. Com relação a pontos e viadutos, a gente nunca teve... Só um minutinho, Fábio. Claro, o prefeito Ricardo Nunes conversando com a Band News FM, com o Band News TV. Isso, a gente... Foi tomar uma aguinha aqui para quem está só no rádio. A gente nunca teve um grande trabalho preventivo com relação ao cuidado com as nossas pontes e viadutos. E o que a gente está fazendo? Estamos fazendo muitas ações na cidade. Hoje tem 1.300 obras acontecendo simultâneas, a maioria nas áreas periféricas de São Paulo. E dentre tantas dessas obras é o cuidado com ponte e viaduto. A gente fez no ano passado 56 pontes e viadutos. E é um trabalho muito complexo, muito técnico, porque tem junta de dilatação, troca ali o amortecedor, para a gente não ter acidente, fazer um trabalho preventivo para evitar acidente futuro. Hoje nós estamos com obras em 28 e vamos fazer mais 215. São 1,6 bilhões de reais em obras de recuperação, reestruturação das nossas pontes e viadutos. A cidade de São Paulo, Fábio, tem a circulação de 7 milhões de veículos por dia, 1.100.000 motos. Então, a gente está fazendo um trabalho para evitar problemas futuros. É muito importante, eu peço muita compreensão das pessoas. Você vê o que aconteceu em 2020, se não me engano, 2019, do T5, onde aquele viaduto colapsou, né? Poderia ter ali morrido gente, a cidade virou um caos, teve que fazer interdição. Então, com as obras, a gente faz uma interdição parcial, a gente vai ter uma cidade mais segura, que também é o que a gente está fazendo na questão de drenagem. A gente observa que a cidade está voltando mais rápido, né? Quando tem as chuvas muito fortes, os alagamentos, ela retorna mais rápido. Ainda temos alagamentos, ainda temos gente, mas já é um número menor, tem muita coisa para fazer, mas a gente já conseguiu avançar bastante. Então, pedir a compreensão das pessoas, a gente precisa fazer, se vê, a obra de calçada, nós estamos fazendo 1.100.000 metros de calçadas na cidade, 300 milhões de investimento. É fundamental que a gente possa deixar a cidade melhor dentro da sua mobilidade, fazendo muitas obras de corredor, obras de recap, né? A gente já fez mais de 8 milhões de metros quadrados de recap. É mais ou menos, Fábio, sair daqui de São Paulo e chegar em Salvador e ainda andar uns 30 quilômetros para frente. Até o final do ano que vem serão 20 milhões de metros quadrados. Ô, prefeito, mas ainda em cima disso, já que o senhor tocou no assunto do asfalto, eu ia perguntar mais adiante, peço licença para a Débora emendar, Claro. Até porque o senhor tocou no assunto. Tem ouvinte reclamando também de que o asfalto é refeito, né? Essa grande obra, esse recapeamento realmente, de acordo com o senhor, o maior da história, feito na cidade de São Paulo, o recapeamento é feito e ali, meses depois, o buraco abre de novo. Qualidade Dias, às vezes dias, a depender do tempo da chuva. A qualidade do asfalto de São Paulo é ruim, prefeito? Não, Fábio, você é um grande jornalista, não faz isso comigo. Perguntando só, prefeito. A gente tem hoje esse asfalto, a gente não está tirando só aquela capinha, pelo contrário, a gente passa o scanner, é feito como se fosse ali um raio-x para saber se a gente precisa fazer uma profundidade de 10 centímetros, de 30, tem lugar que chega até 70, 80 centímetros, recompondo a base e a subbase, metade desse material com material reciclado, fazendo guias e sarjetas onde é necessário, porque às vezes você tem ali a guia trincada, aí infiltra a água vai para o asfalto e ele vai ficando suscetível a ter o buraco. O que a gente tem, infelizmente, é muitos buracos das concessionárias, principalmente da Sabesp. Infelizmente, nós passamos agora do número de multas de 200 milhões de reais na Sabesp só por conta de buracos na cidade. Eles fazem muitos. Tem lugar que a gente acabou de fazer o recapeamento e eles vão e fazem lá o buraco.
tem problema com a Comgás, né? Eu moro em Interlagos, esses dias meus a gente teve lá há pouco tempo atrás a Interlagos recapeada, e é meu caminho ali, Avenida Interlagos, que eu moro para aquela região da Zona Sul, a Comgás fazendo lá buracos. É. É uma coisa que deixa a gente triste, né? Mas do ponto de vista da qualidade. É importante a gente deixar claro aqui, né, prefeito, que não somos contra as obras, elas são mais do que bem-vindas, e a gente cobra mesmo, tem que fazer obra. O que está sendo questionado é o planejamento para que essas obras aconteçam ao mesmo tempo, numa cidade como São Paulo. Quais foram os estudos para análise no impacto da mobilidade realizados para avaliar essa viabilidade de fazer mais de 20 obras de forma simultânea, né? Por que não terminar uma para começar outra? Tem muitas participações dos nossos ouvintes, eu vou colocar algumas que chegam justamente falando sobre essas obras, porque a gente prometeu que ia dar play na mensagem para o ouvinte conversar com o prefeito e fazer essa ponte. Vamos ouvir. Eduardo, falo de São Paulo, capital. Prefeito, eu queria entender melhor qual o motivo de tantas obras em São Paulo estarem sendo realizadas de uma só vez. Existe algum preventivo, algo que poderia se adiar e assim, possivelmente, resolvendo uma obra, inicia-se outra e assim consequentemente? Porque eu não sei se o senhor se locomove de carro, mas assim, tá inviável, tá um inferno andar de carro em São Paulo. Gostaria de saber se essas obras que estão fazendo nos túneis não podia ser feito no começo de janeiro para não atrapalhar tanto o trânsito. É uma falta de planejamento. Uma cidade desse tamanho, final de ano, esse monte de obra. Ricardo, taxista. E aí, prefeito, fica meio difícil mesmo pedir paciência ao motorista, porque tá difícil. Eu mesma ontem, num trajeto, nesses últimos dias, né, desde final de outubro, com o túnel Ayrton Senna bloqueado, um trajeto que levava 45, 50 minutos, está levando 2 horas. Ontem, 1 hora parada na Juscelino por causa desse bloqueio no túnel. E mais, vou repassar ao senhor o que a gente tem falado ao longo dos últimos dias aqui na programação. O problema não é ter a interdição para a obra, é passar por lá e não ver funcionário trabalhando. Porque a reportagem da Band News FM tem passado por lá, estou falando do túnel Ayrton Senna. Ouvintes passam em diferentes horários, e a gente tem motorista que é taxista, que é Uber, então passa durante a madrugada, 2 da manhã, 3 da manhã, 5 da tarde, 10 horas, enfim. São diferentes dias e horários e não tem funcionário trabalhando. Então dá uma sensação de impotência e uma impaciência no trânsito, você ficar 2 horas num trajeto, ver aquele bloqueio mesmo que parcial e ninguém trabalhando. Pergunta ao senhor, como melhorar isso, né? Já que a gente tem a obra, a previsão para o túnel é final de dezembro, que a gente questionou a prefeitura, por que não colocar mais gente trabalhando lá e como é que esse trabalho está sendo fiscalizado também? Débora, que bom você me dar a oportunidade de poder falar aqui um pouquinho com os ouvintes da Band. A questão de túneis, o que acontece? Você tem, em quase que todos os casos, uma base de concreto muito profunda. E também me incomoda, né? Também teve um ouvinte aí que perguntou se eu ando de carro. Eu ando de carro para todo lado. Ontem fui lá para fazer o Prefeitura Presente o dia inteiro no Jaguaré, Tremembé. Eu ando pela cidade, todos os cantos da cidade. E nessa situação da base de concreto, ele leva para cada etapa dessa, né, no mínimo 10 dias de cura, porque são ações profundas para poder dar uma resistência ali, né? Você vai ver que vai ter um volume grande de armamento de ferro, de concreto, então tem um tempo para ele poder, que eles chamam de curar, é o termo que os engenheiros usam, né? Fazer a cura, a secagem, falando mais popularmente. E aí você tem uma impressão de que fala assim, nossa, não tem ninguém ali, mas é porque tem que ficar aquele tempo ali. Até um dia eu brinquei com o engenheiro, mas não tem como pegar um secador, secar, agilizar, não tem, é uma coisa que tem toda uma lógica dentro da engenharia dele fazer a sua secagem ali natural para ficar com maior resistência, a gente poder ter uma cidade melhor para andar, para trafegar e mais segura. Você pega, por exemplo, a questão do recapeamento. Olha, para vocês terem ideia, a gente precisaria fazer o recapeamento de 60 milhões de metros quadrados. Nós temos hoje, na cidade, 192 milhões de metros quadrados de rua asfaltada. Nós precisaríamos fazer 60 milhões. E nós vamos fazer 20 milhões, não daria para você parar a cidade inteira. O que acontece com esses 60 milhões? Por que precisaria fazer com 60 milhões? Porque o asfalto é igual o nosso celular, uma lâmpada, ele tem um tempo de vida. Ele vai perdendo a aderência no decorrer do tempo e aí vai sendo suscetível à abertura de buracos, principalmente quando molha. E aí chega uma hora que você tem que cheirar aquele asfalto e colocar um outro asfalto. Então ficou muitos anos
sem fazer esses grandes investimentos na cidade. Agora que a gente conseguiu concluir uma ação de saúde financeira da cidade, que a cidade passou agora por uma situação de poder fazer investimento, e a gente tem muita coisa que já era para ter sido feito lá para trás e que vem sendo feito agora. Pega, por exemplo, a questão de piscinões. Bruno Covas fez 14 piscinões, a gente está fazendo hoje aí pelo menos mais 6 piscinões para poder fazer frente a essas questões das enchentes, essas questões dos alagamentos. Então, tem muita coisa que era para ter sido feito e não foi feito porque também não tinha dinheiro. E agora a cidade, com a saúde financeira em dia, está fluindo. Eu queria poder aqui, Débora, fazer assim, para os nossos ouvintes, uma análise geral, ampla, sobre a questão da cidade de investimento. Esse ano, nós vamos ter, Débora, Fábio, 11 bilhões de investimento. 11 bilhões de investimento esse ano. Lembrando, o investimento é aquilo, né, que é a obra, não é o custeio do dia a dia ali. O investimento, 11 bi. Ano passado foram 8,5 bilhões de investimento. Ano que vem serão 14 bilhões de investimento. Aí vai falar assim, mas Ricardo, o que quer dizer 11 bi esse ano, 8 bi e meio no passado e 14 bi ano que vem? O último maior investimento que a cidade já teve fora esses anos foi lá em 2020, de 4,1 bi. Olha o patamar que a gente levou à cidade, com todas as ações de gestão fiscal, de responsabilidade fiscal, de gestão, para poder a cidade ter a capacidade de investimento. Então, a gente tem muitas construções de UPA, de UBS, de canalização de córrego, canalização de córregos, drenagem, microdrenagem. A gente tem muitas áreas de risco. Eu preciso tirar as áreas de risco. Pois não. Tem uma porcentagem aí que não foi usada. Eu ia perguntar ainda em relação às obras, são muitos assuntos, infelizmente não vai dar tempo da gente abordar tudo, mas já que o senhor citou na questão financeira, e quando o senhor fala nesses valores, quando a gente pega, por exemplo, a questão de investimentos para prevenir enchentes, e a gente vai entrar nessa época daqui, estamos prestes a entrar, né, na temporada de chuvas, a Prefeitura de São Paulo usou só 4% do orçamento de 2023 para o combate às enchentes, equivalente a 23 milhões dos mais de 1 bilhão e 54 milhões previstos. Em 2022, o orçamento era de mais de 2 bilhões, mas a Prefeitura só usou 1,4 bilhão, deixando de gastar 25% do esperado. Por quê? Essa leitura, Débora, quando você pega o orçamento da cidade, a gente faz uma obra, rubrica aquele valor e você vai fazendo desembolso com o decorrer da obra. Nesse momento, só para você ter uma ideia, vou te dar assim, as maiores obras, né? Em Perus, é uma região que sempre que chovia fazia assim, um estrago ali em Perus, alagava tudo. Deve ter muitos ouvintes aí de Perus. Teve uma situação lá que inclusive um rapaz foi carregado e faleceu. Nós estamos fazendo uma obra lá em Perus de 130 milhões. São 4 piscinões, canalização do córrego, alteamento de pontes. Capão Redondo, gravíssimo ali no Capão Redondo. Toda vez que tinha uma chuva, carregava os carros para dentro do rio. Estamos fazendo uma obra de 171 milhões de reais. 130 milhões Perus, 171 Capão Redondo. Para fazer o piscinão, a extensão da Avenida Elis Mais, enfim, os viadutos, uma obra gigantesca. Piscinão da Moca, a gente está fazendo a licitação, uma obra super importante para a gente poder resolver ali a questão de alagamento, enchente ali na região da Vila Prudente, região da Moca, bem naquela divisa, que é fundamental. Tem muitas obras andando. Para ver, Débora, a questão do olhar ali da rubrica, porque a gente tem obras sendo realizadas pela CIURB, pela Secretaria de Subprefeituras, pela SP Obras, como são muitas obras, elas são divididas pela Secretaria de Infraestrutura, então a gente está dividindo para poder fazer frente e dar conta de tantas obras que São Paulo tem. Como eu te disse, agora nós estamos com 1.300 obras simultaneamente acontecendo na cidade. Só de UPA, Débora, eu inaugurei 10, eu vou inaugurar mais 10 até o final do ano que vem. Só UPA, Unidade de Pronto Atendimento. E tem outras 10 que entram em obra, para a gente entregar em 2025. A cidade, até 2017, só tinham 3 UPAs, hoje tem 24. Então, para a gente ter ideia assim, do que a gente está correndo para poder recuperar tantas necessidades da cidade. E olha que ainda tem muita coisa para fazer. Então, o Fábio perguntou, por que a gente não vai mais para frente? Não dá para esperar. A necessidade de ter essas obras de infraestrutura, elas são tão prementes que nós precisamos correr com elas para poder, cada vez mais, cada dia mais,
ter uma cidade melhor. Aí vai melhorar a mobilidade. É esse sufoco danado agora, mas a gente vai ter uma mobilidade bem melhor. E olha que a gente ainda vai começar a obra ali do BRT Radial Leste, vou fazer o BRT Aricanduva, vamos começar a fazer a recuperação do corredor Interlagos, corredor Amador Bueno, corredor Itapecerica da Serra, o corredor Itaquera Líder, eu devo concluir daqui 2, 3 semanas. Muita obra ainda pela frente. Ô, prefeito, a gente tem 2 minutos, nosso tempo está estouradíssimo e eu sei que o do senhor também, mas eu tenho que perguntar sobre aquela Cracolândia, né? A gente teve uma nova movimentação, o chamado fluxo saiu ali da Rua dos Gusmões, partiu ali para perto da região da Luz. O que a prefeitura, num curto prazo, pode fazer para que essa situação de fato melhore? Prefeito, rapidamente, por favor. Rapidamente, fazer aqui para os nossos ouvintes um resumo e o que está sendo feito. Cracolândia é um problema de 30 anos. Nós tínhamos lá entre 2015 e 2016 4 mil usuários. Hoje tem 1.000, 1.200. A gente divulga essa lista todos os dias. Nós temos hoje 2.500 usuários em tratamento, nos CAPs, CIATs, comunidade terapêutica, centro de tratamento prolongado. Então, a gente avançou bastante, oferecendo tratamento para essas pessoas. Temos mais de 2.000 em tratamento. O problema tem sido esses 1.200, porque são pessoas que estão lá há muito tempo. Muito rapidamente, Fábio, tem um dado da pesquisa da Unifesp que nos traz um perfil de quem são os usuários que estão lá agora. A pesquisa da Unifesp nos mostra que 57% deles estão lá há mais de 5 anos e 39% há mais de 10 anos. Portanto, são pessoas que têm muita dificuldade de aceitar o tratamento. Era muito importante que esses 1.200 aceitassem o tratamento e o governo do estado e a prefeitura daria o tratamento para todos eles, porque é ruim para eles, estão ali naquela situação deprimente e gera um transtorno na cidade muito grande, né? Hoje me perguntaram, por que está essa movimentação? Eu sempre expliquei, a Cracolândia ela tem uma movimentação dela natural, não é a gente que determina para onde que vai, e que se eu pudesse determinar para onde eles iriam, eu diria que eu gostaria que eles fossem para o tratamento, para um CAPS, para um CIAT, para uma comunidade terapêutica, que a Prefeitura de São Paulo e o Estado está disponibilizando. Então, tem algumas ações que já estão acontecendo, lembrando o problema de 30 anos, que é o quê? Prisão de traficantes, mais de 600 já presos, e oferecimento de tratamento para as pessoas poderem se livrar desse mal terrível que é o crack. Prefeito, rapidinho, a gente já está encerrando, mas é que são muitas as mensagens que chegam. Infelizmente, já peço até desculpas aos nossos ouvintes, não vai dar tempo de trazer todas, e já fica o convite para o senhor participar na próxima. Mas ainda em relação às obras na cidade de São Paulo, queria ouvir o senhor a respeito daquela denúncia. O Ministério Público de São Paulo e o Tribunal de Contas do município foram acionados pelo PSOL, que solicita uma investigação sobre o uso de recursos públicos pela Prefeitura. Esse pedido que se baseia em uma reportagem publicada pelo UOL nesta semana, apontando que a Prefeitura o senhor gastou 295% a mais em obras sem licitação do que os últimos 4 prefeitos juntos. E nessa peça, o argumento é de que a Prefeitura celebra contratos emergenciais a partir de emergências fabricadas, em vez de promover licitações com base em planejamento. Queria ouvir o senhor a respeito dessa acusação. Ok. Olha, as obras emergenciais não é o prefeito que determina, não é o secretário, é a Defesa Civil. Muito bom tua pergunta, Débora, porque vai chegando o ano que vem a eleição, está bem longe, mas as pessoas já anteciparam esse debate. Então é um partido político que possivelmente vai disputar comigo no ano que vem, então faz atenção. É muito bom que se apure e a gente vai informar, dar todas as informações. Mas como é que funciona a questão das obras emergenciais? Primeiro, porque a Prefeitura fez a lição de casa e tem recurso no caixa, né? Então, segundo, é a Defesa Civil e depois o engenheiro da Prefeitura de São Paulo que vão lá e ver se aquilo está em risco. Só tem obra emergencial numa situação de risco. Uma casa, algumas casas que estão na beira de córrego que pode cair e gerar ali um acidente grave, então é feita a obra de canalização. Uma encosta que está com casas com risco de desabamento, então vai lá e faz o trabalho para contenção daquela encosta. Uma estrada, ontem mesmo, eu comentei aqui agora que ontem foi dia de prefeitura presente e que eu estava na região do Jaçanã Tremembé. Lá, naquela região, na rua Alfredo Ávila, houve ali um problema onde metade da pista ela desabou para dentro do córrego. Então, evidentemente, você ia deixar as pessoas sem o direito de transitar, uma região de muitas moradias. Se fosse fazer uma licitação, isso demora um tempo gigantesco, todo mundo sabe. Então, aí, nesse caso, ou
técnico da Defesa Civil e o engenheiro é que fazem o laudo e solicitam, e eles que decretam ali a solicitação para a obra emergencial. Então, essas obras não é uma obra que sai da cabeça de alguém, que alguém queira fazer. E o preço das obras, eles são baseados na tabela CIURB, que é uma tabela pré-estabelecida de conhecimento e acompanhamento do Tribunal de Contas, onde você tem todos os valores unitários por cada serviço. Então, não é verdade, e é bom que você tenha me perguntado, de que o prefeito, alguém foi lá, eu vou fazer uma obra aqui sem licitação. Isso não existe. É uma coisa inimaginável alguém falar uma coisa dessa. Não existe a menor possibilidade. A gente tem a Lei 8666, que é a Lei de Licitações, tem todo o regramento, tem todo um cuidado e tem toda uma situação de fiscalização com relação a isso. Então, só é feito obra emergencial. Agora, o que acontece? A gente está dando atenção para as regiões periféricas, para as pessoas que estão em risco. E, para concluir a minha fala, eu convidaria, por exemplo, para as pessoas visitarem no Sapopemba a Viela da Morte. O que é a Viela da Morte? É uma viela que tem em Sapopemba, onde tem ali um morro gigantesco, que várias casas já desabaram, já morreu gente, por isso é uma Viela da Morte, e a gente está fazendo lá uma obra emergencial para fazer, tem um termo técnico que eu não estou me recordando aqui agora, que os engenheiros, enfim, é colocar aquele concreto para poder ter aquela contenção e não ter mais o desabamento. Aquelas casas que estão em risco, elas saem. Outro exemplo concreto que eu queria falar para vocês. Uma obra que a gente está fazendo ali na região do Jaçanã, são 210 casas, eu visitei ontem, onde estão em risco. Das chuvas do começo desse ano, 14 estavam ali já na iminência de caírem, de acontecer alguma coisa. Nós estamos fazendo a remoção de 210 casas que estão em área de risco, levando para o programa habitacional e fazendo a contenção dessa encosta, desse morro, para aquela área que é risco R4 não ter mais o risco e deixar de ter ali uma situação onde essas casas possam desabar e levar alguém aí a ser acidentado ou até óbito. Então, não existe essa coisa assim que o prefeito manda fazer uma obra sem licitação. Não é nada disso. São obras emergenciais que a Defesa Civil determina por conta do risco, e aí tem uma celeridade no processo, mas segue a tabela CIURB, que foi pré-estabelecida com acompanhamento do Tribunal de Contas. Então não tem assim qualquer preço, não existe isso. Acho que eu me estendi demais, né? Mas estou à disposição, Débora, mas é isso. Não tem problema, prefeito, são muitos os assuntos, é absolutamente impossível a gente tratar de tudo em menos de uma hora. Prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, que gentilmente nos atendeu nessa longa entrevista. Muito obrigado, realmente, prefeito, pela atenção com os ouvintes da Band News FM. Bom trabalho, até uma próxima. Obrigado, Débora, obrigado, Fábio. Um abraço a todos os ouvintes da Band. Obrigada, prefeito. Já fico com